Oh, que boa noite bom, hein? Depois de um dia de trabalho, né? Tem que ser uma boa noite forte. Como dizia nosso amigo Reinaldo Leite. Vamos aqui para os nossos avisos bem rapidinho, porque hoje nós damos uma pausa com o Evangelho. É o livro do mês hoje, então temos que deixar bastante tempo para a nossa amiga palestrante. Os avisos de hoje, aquele tradicional para desligar os celulares, ainda dá tempo. Vai que ele toca na hora da vibração aí, o rapaz que está fazendo a vibração não vai gostar hoje, né? Continua a campanha das 400 cestas básicas, até um pouquinho mais durante o mês. Precisamos da ajuda, da colaboração de todos vocês para seguir nesse projeto, todos os meses, as 400 cestas básicas. Nós temos, de segunda a sexta-feira, o Evangelho pelo Zoom, continua a todo vapor. Estamos chegando em 1.600 noites de Evangelho, hein? Meu pai, se não aprender desta vez, eu não aprendo mais. Temos que estudar bastante, viu? E vamos aqui para um aviso de extrema importância. Dia 21/9, Feira da Solidariedade do nosso Paz e Amor Jesus. Nesse dia, a feira acontece da saída do portão para cima, no qual temos diversas barracas de comidas, tem artesanato e tem uma série de atividades aí na rua. Não percam, venham nos ajudar, venham gastar, porque é de extrema importância essa ajuda para que nós possamos manter a casa aí por um período de alguns meses. Vale a pena lembrar que nós não temos nenhuma ajuda governamental. A ajuda são vocês, somos nós, essa engrenagem que move a casa. E falando da feira, nós não podemos deixar de falar. Vamos puxar aqui nossa sardinha aqui, né? Nosso é a barraca da pizza e sorvete. Nossa barraca vai ser fácil, saindo do Paz e Amor, a esquerda é a primeira ali. Vamos estar ali com aproximadamente 40 trabalhadores durante o dia inteiro se revezando, ajudando. Tem aqueles da primeira hora, né? Que chega às 4 da manhã, às 5, depois chega a turma das 8, depois tem a turma do período da tarde. Eu, Tadeu, ficamos até encerrar, umas 7 horas da noite. E o Ronaldo, né? Tem uma turma aí que é a turma que segura o rojão, né? Mas é assim mesmo, é gostoso, venham participar, passem lá na barraca, comam pizza, vem bater um papo, que é o dia que a gente tem para conversar, né? Alguém nunca participou da feira? Todos já participaram? Ah, a senhora não, a família, né? Aqui não, lá atrás não, a moça aqui. Venham conhecer, venham passear nesse dia. Mexam conosco lá na barraca, né, Tadeu? Vamos dar atenção para todo mundo. Nesse dia é o dia importante do bate-papo, né? Então, dia 21 de setembro, a partir das 9 horas, começa a caminhada aí, vamos até 5h30 da tarde, nesse trabalho maravilhoso, né? Eu estava brincando com meu amigo Henrique, que está ali. A idade vai chegando e a gente vai sentindo um pouco o peso, né? Nós estamos desde o início nessa feira maravilhosa aí ajudando. Mas enquanto vai tendo forças, a gente continua o trabalho, né? O dia que não der mais, a gente fica sentado acompanhando, né? Vamos lá para a programação da noite. Hoje, a leitura da mensagem, Evangelho e Prece Inicial, vai ser com a nossa querida Cláudia Regina, que trabalha na equipe. As vibrações é com o jovem José Tadeu Borsato, está ali. E hoje nós temos nossa querida Rosana Romão,
que vai apresentar o livro Sublime Expiação. A Rosana faz parte de diversos trabalhos da casa, ajuda bastante na nossa Casa de Paz e Amor, vai estar nos passando a mensagem do livro. E estou feliz, o homem do Facebook voltou, depois da cirurgia, está de volta. Fez uma cirurgia do desvio séptico, olha lá, está todo sorridente, feliz, está de volta. É assim que a gente gosta de sentir os trabalhadores, felizes, recuperados, né? E assim nós vamos caminhando. Vamos iniciar, Claudinha? Boa noite. Boa noite. Sim. Do livro de mensagens, Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Usar a própria alma como guia e não precisar da aprovação exterior é a utilização correta da verdadeira coragem, postura psicológica que nos plenifica, em qualquer nível das pretendidas realizações pessoais. Um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Vamos então fechando os nossos olhos, buscando trazer na nossa mente a imagem de Jesus, nos envolvendo na sua luz, nos abraçando, nos tranquilizando, para que nós nos preparemos para receber todo o aprendizado que viemos buscar essa noite, para que nós possamos sair daqui melhores, fortalecidos, para enfrentar as provas dos nossos dias. Que vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui esta noite. Vamos pedir que Ele envolva a palestrante Rosana, para que ela traga boas palavras, tudo aquilo que ela nos preparou, que ela preparou para que nós possamos aprender um pouquinho. Que Jesus nos envolva na sua luz, no seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste pelas mídias sociais. É com muita alegria e com muita satisfação que eu recebi o convite do Domingos e sua equipe, que nos recebe tão carinhosamente, para hoje nós comentarmos um pouco do livro Sublime Expiação. Livro este, ditado pelo espírito Victor Hugo, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. É um romance. E eu convido a todos, nas pequenas pinceladas, que nós vamos ser personagens deste livro. Concordo? Vamos juntos?
Vamos? Então, um pouquinho antes, eu quero dizer sobre Victor Hugo, não é? Um francês que ficou 83 anos entre nós aqui na Terra. Acho que todos aqui o conhecem, já ouviram falar, já leram os livros. Um grande romancista, poetista, estadista, um grande vontade de fazer as leis humanas prevalecerem, a democracia, e que teve um contato através de um sonho com o mundo espiritual. Em 1971, é a primeira vez que ele se aproxima de Divaldo Pereira Franco. A partir de então, foram 10 livros que juntos fizeram as escrituras. Em 1973, foi a primeira edição deste livro, Sublime Expiação. Então, agora nós vamos como se abrir o livro e adentrar a história. Lógico que nós vamos dar algumas, como se diz, spoilers do livro, para que a gente possa ler este livro. É um livro de leitura, um romance, mas muito mais do que isso, nos traz grandes lições e reflexões. Este livro conta, vamos gravar os nomes dos nossos personagens. A história de Lucien, um jovem bonito, um jovem que tocava piano, um estudioso da doutrina espírita, palestrante, músico, que estava numa família onde eram 10 irmãos, pai e mãe. Ele era o único filho que era o diferente da família. Todos estavam muito ligados aos prazeres do mundo, às questões levianas. Ele, muito pelo contrário, estava mais ligado às coisas espirituais. Por conseguinte, não era muito aceito, nem pelo pai e muito menos pela mãe. Ele acomete-se de uma doença, vai aos médicos, inflamações nas articulações, algumas feridas roseadas, até que um dermatologista, depois de muitas consultas, diz que ele está com a hanseníase. Na época, lepra. Isso, nos lidos de 1940 e pouco, era tido como muito preconceito. Ninguém queria ficar perto de alguém que tinha a doença da lepra. E ele, nem a família o queria, muito menos a sua mãe. Deu-se então que ele ficou um tempo em sua casa e a mãe disse que ele tinha que ficar no fundo da casa porque não queria contato nenhum. Até que ele vai a uma clínica de leprosos. Lá, ele é acolhido por uma amiga, Miriam, muito bem acolhido, e por todos aqueles que lá estavam. Ficou lá por muitos anos, mais de 10 anos. Não recebeu visita de nenhum familiar, apenas desta amiga e de um amigo que escrevia para ele, o Armando. Lá ele se identificou com todos aqueles que lá se encontravam, eram 3.000 com a mesma enfermidade. Nunca reclamou, resignou-se. Nunca questionou e indagou e pediu: por que meus pais não me visitam? Por que eu não tenho nenhum familiar aqui presente? Que na época era muito comum, os familiares se afastavam, havia muito preconceito, era tido como uma praga, como um castigo. Ele então se identificou com todos aqueles internos e com os amigos que visitavam, ou com as casas religiosas, os que iam fazer caridade. Mas volto a repetir, jamais se revoltou. Isso, ele ficou durante muito tempo. Lá ele constituiu, junto com esse amigo, que um dia o Armando vai visitá-lo, era um amigo que ele mais tinha confiança. E apesar de estar sempre alegre, feliz, resignado com aquela situação, além da doença, o desprezo familiar, ele se confessa com esse amigo, aquele amigo que o ouviu. E juntos ainda constituíram um centro espírita dentro da colônia dos leprosos. E mais tarde fizeram uma casa, porque os filhos das pessoas que lá estavam internadas nem sempre tinham lepra. Mas como eles iriam ficar?
ainda fez essa instituição. Essa é a primeira parte do livro, chamada Atualidade Marcada pelos Sofrimentos. Nós estamos no século XX, quando ele passa por toda essa situação. Agora nós vamos nos remontar a 4 séculos antes, nos finais de 1498, 1500. Estamos todos lá. Descobrimento do Brasil. Ele está, o Julian, está na Itália. Seu nome, Giuliano. Um jovem, bonito, prepotente, cheio das frivolidades, cheio de querer fazer as coisas do jeito dele, muito audacioso, muito envolvente, fascinava as mulheres e tinha tudo o que queria, ganancioso. Sempre estava dando o seu jeito para conquistar as coisas. Ele fica apaixonado por uma moça chamada Grácia. Se envolveu e ele nunca tinha recebido um não. Essa moça, por sinal, se envolve. Mas o que ela queria era alguém que lhe desse status, que lhe desse uma condição melhor. Ela queria ser uma condessa. Por conseguinte, ela não fica com ele e casa-se com o senhor que lhe dá toda esta oportunidade. Ele não aceitou. Como? Ele, o bonito, o inteligente, o prepotente, receberam um não. O que ele faz? Ele mata o senhor. Ele foge, não podia ficar mais naquela cidade. Vai para uma outra cidade. Se arrepende, diz que naquela condição ele não iria mais fazer isso. Entretanto, o destino, ou não existe o acaso, ele se apaixona novamente. Agora por uma senhora que tinha uma filha. E também, da mesma maneira, começa a conquistá-la. Ele era músico. E ele queria de todo jeito prestar os seus serviços, mas a intenção maior era conquistá-la. Esta senhora, por sua vez, percebendo qual era a verdadeira intenção, o objetivo dele, não aceita. E ele continua insistindo, também não querendo o não. Ninguém dava o não para ele. O que ele faz? Ele premedita um sequestro para mãe e filha. E ele mesmo se envolve na busca como para fugir do foco. Quando ele retorna, que ele encontra-se com a mãe e a filha, Isabelle e Beatrice, ele diz para ela, novamente ele insiste nesta conquista. E ela diz que não aceita. Ele diz então, já que você não será minha, eu vou tirar aquilo que você mais gosta, que você mais ama na vida, a sua filha, Beatrice. Ela fica espantada e a filha muito mais. Ele pega um punhal para matar a filha Beatrice. A mãe, por sua vez, se coloca na frente e ela que leva a punhalada. Um pouco antes da sua morte, ela olha bem para ele e diz assim: você é muito parecido com o meu marido. Parece que você é meu filho. Naquele instante, ela o reconhece como filho. Ele, por sua vez, fica espantado. Ela desencarna. E ele comete o suicídio. A partir de então, diante de tantos acontecimentos pela qual ele causou, não é? Nesta encarnação, ao desencarnar, ele é vampirizado pelos amigos inferiores, por aqueles que ele tinha sintonia e que o atordoam por muitos e muitos tempos. Levam-se 4 séculos, ele tenta reencarnar novamente, mas é abortado, até que retorna em 1940 e pouco. E aí, na existência atual, como já dissemos, ele, sabedor de tudo isso, como ele sabe? Ele teve um sonho. E ele foi persistente, como já dissemos. Ele jamais relutou, ele jamais questionou, ele jamais se revoltou contra Deus, contra a família e contra todos, a própria sociedade, diante de uma doença. Uma doença, dita no próprio livro, uma doença expiatória. E aí ele consegue em paz.
Esse é um resuminho do livro. O que nós queremos trazer para nós, agora nós vamos voltar para cá, para o Paz e Amor. Estão todos aqui? Saímos do livro? Esse livro é tão interessante que o nome do livro é Sublime Expiação. O que é sublime? Algo elevado, não é? Valoroso, lindo, belo. Expiação. O que é expiação? É reparar um erro que nós cometemos, não é? Não é castigo de Deus. É nós que precisamos, em algum momento da nossa existência, reparar os nossos erros, os nossos equívocos. Por isso chama-se sublime expiação, porque ele vivenciou essa expiação, quer estar, não é, aqui no Brasil, numa doença, a hanseníase, que passou por muitos preconceitos, que teve que estar isolado da sociedade, que teve que estar afastado de quem ele mais amava, mas que com resignação, aceitação e resignação, ele conseguiu vencer. Neste livro, nessa história, nesse romance, quantas lições? A expiação. Será que nós estamos expiando alguma coisa? Não é pela fechadura, não. Não é? Existem as provas. Quando nós, no momento que vamos reencarnar, solicitamos ao mundo espiritual, não é? Ao Ministério do Planejamento, que queremos passar por certas provas para nos melhorar. Como disse aqui no Evangelho, nós vamos progredir. E para progredir, nós temos que passar por provas. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, não é? O outro ponto, a misericórdia divina. Vejam-se, no século XV, XVI, ele cometeu todas aquelas atrocidades. No século XX, passado 4 séculos, é que ele vem resgatar aquele pretérito tão equivocado, tão errôneo. A misericórdia divina nos dá o tempo necessário, quando estamos prontos, para restabelecer o nosso espírito. Através do quê? De refazer as lições, refazer as situações pela qual, num pretérito, erramos. E olha que só, quem era a Miriam? Aquela jovem, aquela amiga dele, que o acolheu como mãe na colônia dos hanseníases. Miriam era a Isabelle, a mãe dele do passado. Olha que amor sublime. Ela se coloca numa condição de vir para acolher aquele espírito pela qual causou tanto sofrimento. Mas o amor venceu e ela se coloca nessa condição. Quem era a mãe biológica nessa encarnação? Era a Beatrice, a filha da Isabelle, aquela pela qual ele queria matar. Que com ódio que ficou de ter perdido a sua mãe por tal situação, vem nessa encarnação como mãe para se ajustarem. Mas para isso, a misericórdia divina nos dá o esquecimento. Por quê? Para que a gente possa refazer as situações. Terceira, a assistência espiritual. Como ele estava tão ligado à religiosidade, tão ligado ao Evangelho, esteve, como todos nós temos, uma assistência espiritual, o sustentando em todos os momentos da sua existência. Não que ele não fosse tirar aquilo que ele tinha necessidade de passar, mas o sustentou nos momentos mais difíceis. Não é? As doenças expiatórias. Existem doenças que nos procuram,
E às vezes a gente procura a doença. As doenças expiatórias são essas doenças que vêm como o quê? Para que a gente possa, de alguma forma, reparar um erro e para não cair numa tentação. Vejam, ele, aquele jovem expansivo, que conquistava todas as mulheres, que fazia o que queria na sociedade, estava preso a um corpo, num local onde ele não tinha contato com ninguém, onde ele não tinha condições, como ele iria conquistar uma moça naquela condição? Uma doença que veio não para castigá-lo, porém para ajudá-lo a reparar o erro. E ele a aceitou muito, e ainda mais, ele ajudou a outros naquela condição a se melhorar. A lei da ação e reação. Como diz o texto, há injustiça, mas não há injustiçados. Não é? Portanto, toda ação tem uma reação. Toda ação, tudo aquilo que fazemos, consequentemente, a nossa consciência vai cobrar. Não é Deus, não é o amigo espiritual, não é o obsessor. É sim a nossa consciência. A lei do progresso. Todos nós nascemos para progredir. Jamais vamos estacionar. Enquanto nós estivermos nessa condição, não é, de espíritos ainda em evolução, toda lição é para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. O livre-arbítrio. Nós somos donos de nós mesmos. Nós sempre temos duas opções, dois caminhos a seguir. Cabe a nós, não é? E quando a gente se remonta a essa história, aí a gente traz para nós. Quem aqui já não questionou, nossa, por que comigo, Deus? Por que eu estou doente? Por que eu estou com essa situação financeira? Por que eu estou nessa família? Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Quantas vezes a gente já não, entre aspas, não brigou com Deus? Eu não mereço, eu sou tão bom. Por que isso agora? Quando na realidade, essa história, que é real, porque no próprio texto do livro diz, a gente deve perguntar, para que isso agora? Para que eu tenho que aprender? Para que isso chegou até a mim agora? Não é? Segundo, vejam, ele errou uma vez. Ele volta a uma outra cidade e, novamente, a situação se apresenta. Ele tinha, não é, se arrependido, mas ele não conseguiu sair da tentação. Quantas vezes nós aqui não somos tentados, a gente diz, deixa para a próxima. Não tem toda a próxima segunda, a gente fala para a próxima encarnação. Quando o melhor momento, a nossa melhor encarnação é esta. O melhor momento é o agora. O arrependimento. Não é? Será que nós estamos tão resignados assim? Será que nós estamos aceitando o momento da nossa existência, da nossa vida, hoje, terça-feira, 2 de setembro, 20 para as 8 da noite? Será que nós, acendendo a luz, a gente está esperando? Nós estamos caminhando para melhorar? Deixar de ser vítima para ser, não é? O responsável e principalmente o personagem principal, não de um livro, por que não? Não é? Todos nós temos os nossos capítulos da existência, mas o personagem principal da nossa história. Convidamos a todos a ler esse romance. Ele é envolvente demais. Lemos 2, 3 vezes e cada vez que a gente lê, a gente se apaixona ainda mais. Victor Hugo e Divaldo Pereira Franco. E para terminar, olha que interessante, eu vou ler o prólogo do livro, vou fazer ao contrário. Certo? Só para vocês meditarem. Vidas são experiências que se aglutinam, formando páginas da realidade. Lições que compõem romances, novelas, tragédias,
Merecem recordadas qual manancial de aquisição simples para edificar outras existências na romagem terrena, que representa elevada concessão divina para o milagre transcendente da evolução. Como o espírito é deambulante contínuo de múltiplos avatares, até que se libere da contextura primitivista a que se vincula, o sofrimento não lhe constitui punição. Antes, significa-lhe buril aprimorador, através do qual, pelo processo de desgaste e sublimação, eleva o seu peso específico, pairando acima das mazelas e das imperfeições que o tismam. Destinado à felicidade, o espírito transita de experiência em experiência, coletando conquistas e adquirindo a sabedoria do amor que o libera de toda limitação e desgraça. As vidas que desfilam neste livro são reais. Suas personagens viveram até há pouco na conjuntura fisiológica. Algumas prosseguem no carreiro terrestre, o que nos fez pincelá-las com tintas especiais, sem, contudo, as hajamos desfigurado. Sublime expiação. Que Deus nos abençoe. E ele, como dizia o próprio Lucien, sempre se ligava e conversava com Jesus. É o convite que deixamos a todos agora. Gratidão por esta noite. Então vamos sentando numa posição confortável, vamos fechando nossos olhos, encostando nossas costas no banco e vamos nos ligando com Jesus. Vamos imaginando a sua figura junto a nós, vamos agradecer a Ele a possibilidade de estarmos juntos nessa casa de paz e amor, que nos recebe sempre de braços abertos, que possamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, que junto a nós nos trará o conforto necessário, a energização necessária, para que possamos nos reabastecer na terapia do passe. Terapia essa cujos médiuns se prepararam desde a noite passada e que agora iniciam a terapia do passe. E que nesse momento possamos nos transportar em pensamento para um jardim bastante florido. Vamos nos chegando com os pés descalços, sentindo a grama orvalhada em nossos pés, nos sentando naquele banco, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o aroma das flores, o murmurar de um riacho distante, e ao nosso lado, sentado ao nosso lado, está o nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, que tanto nos ampara, que tanto nos guia, que tanto se preocupa conosco, nos mostrando sempre o melhor caminho a seguirmos nessa jornada. Que possamos abraçá-lo nesse momento, agradecidos por Ele estar sempre junto a nós. Agradecidos por essa constância em guiar os nossos passos, nossos pensamentos, e fazer com que essa jornada de provas, de expiações,
de dificuldades possam ser mais leves, mais tranquilas. E assim possamos também captar as energias da nossa Mãe Terra nesse momento, nos reenergizando, reabastecendo dessas energias tão salutares. E que possamos, nesse momento, voltar à casa de paz e amor. E como se uma chuva de pétalas de rosas, nesse momento, caísse sobre as nossas cabeças, e ao tocar em nós, ela vai se transformar numa luz intensa e energética, que vai energizar todos os nossos centros de força, iniciando pelo centro de força coronário, que nos permite essa ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando a nossa percepção, ampliando a nossa intuição. E essa energia, ao chegar no nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, que essa energia que equilibra o nosso pensar, que positiva o nosso agir, nos ajuda a sentir e nos transformar, e nos faz pensar num amanhã melhor. Essa luz intensa, chegando na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, que ela possa equilibrar as nossas vias respiratórias, que possamos ter palavras edificantes, que possamos ter palavras de amor, palavras de acolhimento, que sempre poderemos estar presente junto àqueles que vêm buscar uma luz, um ensinamento. E essa luz intensa, chegando no nosso centro de força cardíaco, que os nossos sentimentos de amor possam prevalecer, que possamos usar esse sentimento de amor ao próximo, da mesma maneira como a nós mesmos, que nos foi ensinado por Jesus. E essa energia intensa chega no nosso centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito, sabedores de que quando encontramos a nossa fé fortalecida, precisaremos de menos medicação para o nosso corpo. E essa luz, essa energia, chegando no nosso centro de força gástrico, dissipando todos os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pelas dúvidas, pela ansiedade, que possamos receber essa força equilibrante intensa, nos amparando, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé. E essa energia, chegando ao nosso centro de força genésico, na altura do nosso baixo ventre, que com essa energia cocriadora possamos criar com a fonte do amor que somos e possamos gerar paz e equilíbrio. E essa luz intensa, chegando até a planta dos nossos pés, retornando gradativamente, atingindo na base da nossa coluna o centro de força básico, que possamos ter equilíbrio, que possamos estar tranquilos e serenos para essa nossa jornada. E essas energias vão subindo vértebra a vértebra, terminando esse ciclo de energia regeneradora novamente no alto das nossas cabeças. E agora, energizados, que possamos também doar, essa energia
para os hospitais, para aqueles doentes que necessitam de um abraço amigo, que necessitam dessa energia restauradora para os seus males. Que possamos doar e vibrar intensamente para as casas de repouso, onde aqueles com idade avançada aguardam ansiosamente um abraço fraterno dos seus familiares, que muitas vezes, poucas vezes, ali estão. Que esse abraço salutar, energético, possa envolvê-los na vontade de continuar a sua jornada. Que possamos vibrar intensamente para os orfanatos, para aquelas crianças que iniciam essa jornada com tanta dificuldade, mas que possamos levar a eles o carinho necessário, a energia necessária para o início desse trabalho dificultoso que já começaram. Que possamos também vibrar intensamente, levar essa energia amorosa por todos aqueles que estão enclausurados, detidos, que eles possam receber as nossas energias para que possam refletir nessa sua jornada e que eles possam ainda ter a chance de se modificar. Que possamos vibrar intensamente pelas urnas que estão colocadas ali fora, primeiramente pelas urnas dos encarnados, para que todos aqueles nomes que ali colocamos, eles possam receber essa vibração amorosa de incentivo, de equilíbrio, para que possam enfrentar as suas dificuldades momentâneas. Que possamos vibrar também intensamente pela urna dos desencarnados, para que todos aqueles nomes que ali colocamos possam ser recebidos em festa na espiritualidade. Que a espiritualidade amiga possa recebê-los e levá-los ao conforto daqueles que os antecederam no plano espiritual. Que possamos vibrar humildemente pelo nosso lar. Que possamos vislumbrar uma luz intensa, percorrendo todos os cantos e recantos do nosso lar, iluminando, eliminando todos os miasmas lá existentes, eliminando as forças deletérias dos pensamentos, que possamos transformar em harmonia, em alegria, em tranquilidade, em paz e serenidade. E agradecidos pela oportunidade de estarmos junto a essa casa, agradecidos a Jesus e agradecidos pela espiritualidade amiga que, junto com os nossos médiuns, trouxeram toda essa energia positiva para nós. Que possamos vibrar agora intensamente pelas águas que trouxemos, que nelas sejam colocados os elementos necessários para a nossa saúde. Que possamos agradecer os pretos velhos, os caboclos, os índios, os farmacêuticos, químicos da espiritualidade, que vão trabalhar em toda essa floresta imensa, trazendo as energias dali retiradas, dessa flora magnífica, e que serão colocadas essas energias nas nossas águas, transformando-a num medicamento exatamente o que precisamos para o refrigério das nossas almas,
Medicação essa que, ao ser ministrada, junto com uma oração de agradecimento, nos trará a energia que precisamos, o alívio que tanto necessitamos. E assim, agradecidos a Jesus pela oportunidade de mais uma vez termos participado desse trabalho, termos recebido tantas informações e tantos ensinamentos que a Rosana nos trouxe, que possamos levar essa reflexão para os nossos ares, que essa reflexão possa nos guiar por melhores caminhos. Agradecidos a Jesus, que é o nosso norte, que a luz do seu Evangelho nos guie e que Ele esteja sempre junto conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, muita paz, uma linda semana para todos. Paz e amor em Jesus.